Fala pessoal, me chamo Rafael, sou o CEO da Smart Envios, estou aqui com o Vini, nosso head de expansão, e vamos hoje falar de um tema que está chegando aí, que é o Dia das Mães. É um tema, né, que influencia muito as vendas, né, Vini? Acho que agora que é o ano, né, a época do ano que o e-commerce brasileiro começa a se preocupar bastante com o volume de venda que vai ter, né? Então, acho que a gente tem muito assunto para trocar aqui com a experiência do nosso CEO Maza para ajudar vocês, nossos clientes, em estratégias que a gente pode agregar no e-commerce de cada um de vocês, tá? Então vamos lá. Boa! Acho que a gente vai trocar um papo aqui, tá? É um bate-papo que a gente vai tentar trazer um pouco de estratégias de como que a gente pode alavancar as vendas aí no e-commerce de vocês, cada um dos nossos clientes, aproveitando muito a experiência que o Maza tem como o nosso CEO da Smart Envios, tá? Mas também com essa experiência que ele tem no mundo do e-commerce, tá bom? Aí, Vini, só te trazendo, né? O ano passado foram mais de 12 bilhões vendidos nessa época do Dia das Mães. Sempre começa um pouco antes, então o mês de abril ali já aumentam as vendas. A gente vendo aqui internamente, né, vê que os nossos clientes que são focados em nichos específicos já tem esse grande coisa, né, aumento aí após o dia 20 até o Dia das Mães em si, aumenta bastante. Então, resumindo, foram 12 bilhões de vendas, foram mais de 16 milhões de pedidos, e um ticket médio ali por volta de 500, tá? As categorias mais vendidas de 2025 foram utilidades domésticas, chuta uma outra aí. Cosmético, cara, eu, por exemplo, todos os dias das mães... Cosmético é terceiro. Creme, sabonete, e algo que eu perfumaria é segundo. Então, assim, são os 3 top nichos. Então, se você tem um desses nichos, essa é a hora, talvez é o Natal, né? E um dado interessante 25 cresceu 24% em relação a 24. Então, se isso persistir, a gente tende a ter um faturamento de mais de 15 ou 16 milhões. Então é uma época, sem dúvida, tirando o Black Friday, final do ano, é uma das datas mais importantes, tá? E Rafa, cara, eu acredito que uma das preocupações que os nossos clientes têm, com todo mundo que vende pelo e-commerce hoje, é como que a logística pode ajudar ele a vender mais nessa época, que é a época que ele vai ter um estoque grande, ele se preparou porque ele sabe desse crescimento. Cara, como é que você acredita que a logística pode ajudar o cliente a crescer e a vender mais? O Vini, logística se tornou o principal pilar de qualquer e-commerce. Antes, logística era sempre o último, né? Então era a plataforma, sistema, produto. E aí logística, quando o vendedor, o seller vendia, ele ia ver por onde entregar. E isso mudou completamente. É só a gente ver os grandes players que se tornaram empresas de logística, né? Que fazem vendas online hoje, né? Mercado Livre. Então, eu acho que soluções como a nossa possibilita que pequenos e médios sellers possam ser competitivos frente a esses grandes players, tá? Então vamos lá. Eu sempre digo que logística precisa parar, entrega precisa parar de ser vista como custo e precisa ser vista como investimento. E a maioria costuma não enxergar assim, né? Elas costumam ver muito mais como custo do que como um investimento necessário para ter essa rampagem de venda, por exemplo, né? Exatamente. Vou te dar um exemplo prático. Agência de marketing, geralmente, ela coloca canais, mídias pagas, como investimento e o frete como custo, tá? Então, quando eu vou medir ROI, eu meço ali em cima da mídia paga, Meta, Google, enfim, e o frete sempre custo. Então, eu tenho um custo de aquisição X para trazer uma venda nova, e aí eu quero pagar sempre o menor frete possível. Só que o que vai fazer esse cliente voltar, porque o que todos os e-commerces querem? Eles querem
ter um fluxo de clientes recorrentes. Isso aí. Tá? Porque senão eu fico comprando tráfego o tempo todo e o meu ROI cai cada vez mais, a minha margem cai cada vez mais. Só que onde nós temos a oportunidade de gerar valor, geralmente é onde a gente não gera, que é a entrega final. Se a gente pensar, é o único contato físico que quem vende tem com o cliente final. Então, beleza, eu vou lá, invisto, faço ótima campanha, faço ótimas compras de produtos, ótimas promoções, só que aí eu pego a transportadora mais barata e vou fazer essa entrega. E não quer dizer que ela é a pior ou não, tá? Só que aí a gente sabe que preço não anda com qualidade. Esse é o grande desafio. E aí na hora de fazer uma entrega eu uso uma transportadora, enfim, que não vai ser eficiente, tá? E aí toda aquela experiência que nós tivemos, ela é quebrada. Esse cliente não volta para comprar. Quando ele tem uma boa experiência, esse cara vai entrar direto depois no seu e-commerce sem passar por mídias pagas. Então o seu CAC cai. Então o CAC, para quem não sabe, pessoal, é custo de aquisição de clientes. Isso aí. Quanto custa para eu adquirir um novo comprador para um determinado item, tá? Então essa é um dos principais indicadores para e-commerce. Tem uma máxima nisso aí, né? Uma regra que todo mundo deveria conhecer, né? Um cliente novo é muito mais caro, custa muito mais do que um cliente que já comprou na tua loja e compra com recorrência, tá? Qualquer empresa deveria se preocupar muito com isso e ter sempre essa análise, tá? De que o cliente novo que vem, principalmente hoje de anúncios, né? Ele custa muito mais do que um cliente que você consegue fazer com que ele compre sempre da tua loja online. Exato. A gente sabe que quanto melhor for essa experiência, mais chance você tem desse cliente voltar direto lá na sua loja e aí o seu CAC cair e você ter um ROI maior. Então eu sempre gosto de falar que pegue o que você gasta de mídias mais o frete e crie aí, junte isso e aí você cria um indicador. Então quanto eu gastei versus quanto eu vendi. E aí você vai ter um ROI. Então pensando nisso, você pode equilibrar. Então, por exemplo, eu tenho uma taxa de conversão de 1%. Então a cada 100 pessoas que entram no meu e-commerce, eu vendo para uma pessoa, tá? Como que eu posso aumentar isso? Será que se eu usar regras de frete, de campanhas, entender de onde está vindo o meu cliente? Então talvez no estado de São Paulo, eu tenho uma taxa de conversão de 2%. Por quê? Porque lá eu dou frete grátis, ou o frete é mais em conta. Só que no Rio de Janeiro, eu tenho o mesmo número de acesso, só que eu tenho uma taxa de 1%. Muito bom. Será que se eu fizer uma campanha de frete, eu fizer um combo acima de X reais, eu dou um frete grátis, ou dou um desconto no frete, específico para um produto. Só que para isso tudo você precisa do quê? De dados. Muito bom. Você precisa de dados, você precisa de painel, você precisa entender. Hoje não tem mais espaço para e-commerces ou para negócio nenhum que não analise dados, tá? Então isso é fundamental para que a partir disso você consegue ter insights e aí você monta uma estratégia e quanto mais inteligente for, talvez você vai gastar menos mídia paga, você gasta um pouco mais de frete, mas no final do dia você vai ter um ROI maior, vai ter uma conversão maior. Então, por exemplo, eu sei que eu tenho muito acesso lá de Salvador, só que a minha conversão está muito baixa. É produto? É preço? Ou é entrega, né? Como que nós analisamos isso? Gente, vamos fazer, pega uma regra de frete, a gente consegue dar um desconto específico e ver se essa régua muda. Então, mas tudo baseado em dados. Então é muito importante o dono do e-commerce ou o gestor que ele tenha os dados como o seu principal amigo. Sabe o que eu estava pensando aqui? Que acho que muito pouca gente sabe que nós temos isso como serviço para prestar hoje? A personalização
na nossa tela pública de rastreamento, né? Onde o cliente pode ali fazer campanha de um produto que ele queira dar um desconto ou que ele queira fazer uma promoção, por exemplo, nesse dia agora das mães, tá? E o cliente que vai rastrear um produto que ele já comprou pode ser impactado por essa campanha, por esse banner que esteja ali em rastreamento e com isso ele gerar o que a gente está querendo dizer. Uma recorrência de compra de um cliente que já comprou, que já existe na sua base, né? Exato, é uma super oportunidade até de você trazer novos clientes agora, prestar um serviço de excelência e para você fidelizar, porque aí você vai vender no Dia das Mães, no Dia dos Pais, Dia das Crianças, Black Friday, Natal, e aí depois entra várias estratégias de como impactar esse cliente, né? Então, assim, não dá pra gente ficar contando só com mídias pagas. Quem está no e-commerce há muito tempo sabe que antes um clique era 5 centavos, depois foi para 10, foi para 15, para 20, e hoje tem categorias que o clique chega em 5 reais, 10 reais. Então isso fica insustentável. Então nós precisamos pensar em uma estrutura onde ela se auto-realimenta, né? Isso aí. E para que você possa diminuir o seu custo e poder vender cada vez mais. Acho que é isso que a gente se preocupa aqui. Mais uma vez reforçando como que a logística pode ajudar vocês a venderem mais, né? É isso. Então, dado que a gente está conversando aqui, né, do quão é importante você ter uma logística bem ajustada para te fazer vender mais, o que você acha que falta hoje para quem vende no e-commerce brasileiro para escolher esse parceiro logístico? O Vini, o Brasil não é novidade que é um país continental, muito grande, com uma infraestrutura rodoviária, onde todas as entregas, então uma entrega do sul para o norte, 90% das vezes ou mais vai de caminhão. Então nós lidamos com vários impedimentos, né? Então a gente precisa entender que vamos ter problemas, irão ter extravios, irão ter atrasos, mas é como o seller se prepara para quando isso acontece. E aí entra o parceiro também junto ter uma estratégia. Então assim, se vai ter um atraso, até quanto de atraso o seller vai esperar e para que possa enviar uma nova encomenda, fazer o cancelamento, enfim. Então assim, ter plano A, B e C. Por quê? Porque uma coisa é certa. De cada 100 entregas, uma ou duas, elas irão ter algum incidente, tá? Embora pareça que é um índice pequeno, mas para quem está comprando é 100%, não é 1%, não é 2%. Então, assim, precisa ter uma estratégia. Então, é ideal que o seller tenha um fundo que eu chamo isso de investimento, retenção, para que aconteceu algo, possa fazer para que, então manda um outro produto de uma forma mais rápida. E aí ele ter um bom parceiro que ele possa resolver isso. Falar, precisei tratar o meu cliente. Que ele consiga ter o plano A, B e C dentro desse parceiro. Exato, que tinha o plano A, B e C. O que nesses anos, né, tanto que eu tive do lado de e-commerce e agora do lado de cá, eu tenho visto nunca fique dependente de um único parceiro, né, de entrega, de uma única transportadora. Tenha sempre um conjunto de transportadores e extraia o melhor de cada um. Então assim, você vai ter o melhor preço, você vai ter a melhor entrega, outro você vai ter a melhor abrangência. E quando você junta esse pool de transportadoras, você tem uma grande solução de entregas. Então assim, sempre busque, nunca fique na mão de um só. A gente sabe, né, em determinadas... Natal, dia 18, nós tivemos a greve dos Correios. Sim. Quem tinha só Correios, precisou sair correndo de forma ali já prestes no Natal atrás de outro parceiro, enfim. Então assim, tenha sempre um leque. E aí, você utilizando, lembra que eu falei de dados? Utilizando dados, exatamente. Você utilizando regras de frete, você começa a ter cada vez a sua logística mais afinada. Isso aí. Então assim, busque um parceiro que possa te fornecer isso,
que possa te oferecer dados, que te possa oferecer uma tecnologia onde você integre isso tudo, que você possa ter visibilidade. Lembrando que problemas você vai ter, mas quando ter, que você possa contar, que você tenha com quem você falar. Eu acho tudo isso muito importante, né? Eu sempre digo que a gente não pode ter como estratégia na nossa empresa fornecedores que são tão pequenos que se o fundador morre acaba, ou que são tão grandes que você não consegue falar com ninguém, ou só num nível ali de atendimento CX baixo, né? Então assim, busque parceiros, que o próprio nome fala, parceiros, tá? E aí junto você cria essa estratégia. Legal, acho que vale deixar a pergunta aqui para quem está nos assistindo, né? O quanto vocês hoje estão se preocupando com os parceiros logísticos que vocês utilizam hoje na plataforma de e-commerce de vocês, nas suas lojas online, e o quanto esses parceiros te proporcionam dados para que vocês saibam, né? Qual que é a transportadora que eu utilizo hoje que é a mais rápida? Qual que é a transportadora que eu tenho como opção hoje que é a mais barata? Qual que me entrega com uma porcentagem de assertividade no prazo, né? Então, esse tipo de dado nós conseguimos entregar para vocês. Legal. E até puxando, né, Vini, aqui, acho que vai chegando próximo ali e a gente vem vendo algumas tendências. Eu acho que quando se une logística, né, produto e tecnologia, o negócio fica muito poderoso. Então, hoje mesmo, a gente vê marcas que possuem lojas fazendo ship from store. Então, o que quer dizer isso? Em vez da mercadoria sair de um CD para o Brasil todo, ele vai sair sempre essa mercadoria mais próxima de quem fez a compra. Então, nós estamos vendendo em São Paulo, mas tem uma loja no Rio. Então, em vez de sair um produto de São Paulo para o Rio, vai sair do Rio para o Rio. Então vai ser uma entrega muito mais eficiente e muito mais rápida, tá? Então isso é uma tendência que vem acontecendo para redes que possuem lojas e também para para quem não tem isso, vem surgindo soluções de fulfillment, de dark store. Isso aí. Então eu até acredito que para os próximos anos isso deve acelerar bastante. Então também é uma estratégia muito bacana para quem conseguir, porque a gente sabe que tem uma janela curta de entrega, né? Então, dentro de alguns dias chegou o Dia das Mães. Então, quanto mais rápido a gente enviar, mais chance de conversão também. Nós sabemos que esse modelo de estratégia faz, inclusive, com que muitos dos nossos clientes que hoje têm aí os seus franqueados e as suas lojas, por exemplo, eles conseguem entregar até valor agregado para esses franqueados utilizando o estoque deles, né? Exatamente, exatamente. Bom, então resumindo, Rafa, de tudo que nós conversamos aqui hoje, tá? Acho que a gente mostra o quão é importante você ter um parceiro, uma plataforma logística que te entregue, né? Dados em mãos para você fazer boas análises, regras de frete para que você consiga ter boas estratégias ali, independente de onde que está sendo o seu maior número de envios, né? E, logicamente, uma plataforma que te entregue possibilidades para fazer, por exemplo, gestão de estoque, né? Exato, exato. É isso, Vini. Não tem muito... Como eu disse, logística é um dos principais pilares. Não existe e-commerce sem logística de produto físico, né? Isso aí. Então, busquem um bom parceiro que vocês possam contar, que possam crescer juntos, que eu tenho certeza que vai ser sucesso. Então, né, tenha opções, não fique na mão de um só, nunca. Tenha opções de transportadoras, tá? Monte, e não só por ter opções, tenha uma estratégia. Quando utilizar cada uma, utilize regras de frete. Então, se um transportador ele é muito bom no Paraná, mas é muito ruim em Minas Gerais, crie uma regra de frete que quando for Paraná, dê preferência para esse transportador. Sim. Quando for Minas Gerais, ele não aparece. Então use as regras de frete, elas são muito úteis. Utilize dados, né? Conheça, compre, aí a gente, isso eu acho que todo mundo faz, mas compre bem os seus produtos.
tenham ótimas imagens. Então é todo um conceito de e-commerce, e aí a logística vem somando para que, lembrando que a gente diminua o CAC ao longo do tempo. Valeu, então. Cara, acho que agregou muito o papo que nós tivemos aqui no nosso podcast Smart Envios, tá? Obrigado, Rafa, Valeu. pela participação, pelo conhecimento vasto que tem sobre o assunto, tá? Agradeço todo mundo que nos assistiu até aqui. Uma boa tarde aí para todo mundo. Valeu, pessoal. E se você estiver precisando de um parceiro logístico, entre aí, smartenviews.com, e um analista nosso entra lá em contato e aí você pode contar mais. Fechado? Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.